Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio da Fração L. Desta vez estamos aqui com o CEO da X-Tech, Flávio, bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais agradecer o vosso convite. Muito bem. E dar os parabéns pela iniciativa que estão a ter e espero que tenha bastante sucesso. Nós também esperámos. Nós também esperámos. A ideia é essa. Flávio, fala-nos um bocadinho de ti. De mim, De onde é que vens? eu sou de Lousada, nascido em Meinedo e neste momento estou no Marco. Ok. Mas a minha vida é feita cá, como vocês. A X-Tech existe desde quando? Ora bem, a X-Tech inicialmente existe, aliás, desde 2013, mas só se deu a conhecer a partir de 2015, progrediu no tempo e 2019 é que conheceu-se mais como marca e como loja física e dedicou-se ao mundo empresarial. Ok, ou seja, tratam aqui de softwares, empresas... É assim, nós, lá está, como em 2019 nós mudamos o foco do que tínhamos, que nós também tínhamos uma loja física com cliente final e em 2019 mudamos o foco e passamos a trabalhar só com o mundo corporativo, as empresas. Depois disso, nós dedicamos exclusivamente a tudo que tem a ver com o software de gestão, tanto empresarial como gestão de fábricas e outros que tens das empresas. Ok. Ou seja, a partir dessa altura, vocês direcionaram mais o vosso foco de negócio no apoio às empresas, deixaram de ter o atendimento ao público. E até então, no atendimento ao público, vocês estavam aqui em Lousada. Sim, o atendimento foi pouco antes nós saímos daqui pouco antes da pandemia. Aliás, até durante o início da pandemia. Nós tínhamos atendimento ao público, a prestação de serviço como uma loja de informática normal, e a evolução assim o exigiu, nós mudarmos o foco para o negócio do B2B, das corporações, e dar apoio, porque é lá que nós fazíamos falta. E não descurando o atendimento ao público, como é óbvio, nós não largamos os clientes e decidimos fazer essa mudança. Mas neste momento estás mais ligado a empresas? Só empresas. Só empresas. Tudo que tenha a ver com empresas, num âmbito 360. Desde a criação, o apoio à criação, até à elaboração não do projeto, que o projeto deixa com as pessoas competentes, mas toda a essência da empresa, toda a estruturação, quer seja manutenção de equipamentos, o aluguer de equipamentos, ou seja, o renting de equipamentos, tanto a nível hardware, printing, segurança, o que for. E os sistemas cloud também estamos a disponibilizar, sim, bastante. Qual é que foi o desafio maior, falando assim, destes últimos anos? Desafio maior, chãos de fábrica. Chãos de fábrica? Chãos de fábrica. A indústria, como nós estamos dedicados à indústria, às empresas, às corporações, a evolução que teve nos dias de hoje, os automatismos, a exigência do negócio, um chão de fábrica é um componente numa empresa que eu tenha, de uma exigência de tal ordem que é de arrancar cabelos mesmo, que é muito puxado. A complexidade, a gente não tem ideia ou percepção de como é que a máquina funciona. Nós vemos como é que o processo é feito e o resultado final. Todos os dados, todos os automatismos, toda a tecnologia envolvida é muito complexo. Nós costumamos ver a máquina ali a funcionar, é preciso ir lá fazer uma manutenção, isto ou aquilo, tudo bem, mas existe, não é? O velho ditado, chegou lá em 5 minutos resolveu o problema. Isso dá um problema assim no chão de fábrica? Como? Isso dá um problema no chão de fábrica? Não pode parar. Há sistemas de contenção, há processos que... Mas não há nada que possa falhar? Tudo pode falhar. Pois. Estamos a falar que é máquinas, não é? É um Tudo sistema falha. e isso é falível. Sim, existe sempre o processo, aliás, quando nós fazemos um estudo para isso, existe um processo, uma medida que tem de ser tomada para evitar, ou quando acontecer, para contornar esse processo. Nós temos situações, a máquina parou, há ali um processo em que podemos fazer, sem grandes paragens, a substituição do equipamento ou processo, ou mesmo... Imaginemos um erro de software, tem os procedimentos para fazer a reposição e saber o que é que vai fazer dali para a frente para não estás a ver uma empresa parar porque aquela máquina deixa de funcionar. Sim, claro, não pode. Daí o passo que nós demos para abranger as empresas, as corporações, que requer muita competência, requer muita exigência da nossa parte, mas também ao mesmo tempo é gratificante, não é? Vês o todo a trabalhar
E sabes, eu estive ali, eu é que pus aquilo a funcionar daquela forma. Olha, a tecnologia é muito abrangente, não é? Nós tínhamos aqui uma panóplia de coisas ou de áreas mais específicas da tecnologia que podíamos falar. Na tua área, e sabemos que, pelo menos na minha geração, eu vejo isso, nós estamos mais ligados à tecnologia ali a partir dos anos 80, 85, que começaram ali os primeiros telemóveis, e de lá até aqui houve uma evolução brutal em termos tecnológicos. Era teclas, andavas ali à procura das letras. Hoje não, hoje é tudo intuitivo, hoje é tudo tátil. O que é que neste momento, e ao nível do utilizador, qual é a maior dificuldade que tu vês que as pessoas têm? A maior dificuldade que as pessoas vão tendo é mesmo a resistência à mudança. Tal como falaste e disseste muito bem, nas últimas décadas houve uma evolução estonteante, ou seja, foi um boom exponencial. E vê-se cada vez mais eu não vou mudar, vamos partir do princípio, do início. Tirando os telemóveis, que foi uma evolução espetacular, vamos começar da internet. A internet era o caos para toda a gente. Ninguém sabia. Nós, como seres humanos, temos medo do desconhecido. E a internet, quando veio criar aquela ideia de que ia ser mau para toda a gente. Nos dias de hoje, não vivemos sem internet. Ninguém faz nada sem internet. E a evolução tecnológica daqui para a frente vai ser sempre assim. Ou seja, a nossa resistência ou não, dependendo de caso para caso, à mudança, a aceitar esta transição, acho que é o ponto mais difícil, quer seja nós, seres humanos, quer seja as empresas e tudo, a aceitar este gradual andamento, esta evolução. Sim, porque independentemente do setor, hoje não há nenhuma empresa que viva sem a tecnologia. Não há nada. Eu acho que nós estamos programados já para arranjar problemas, não é? Ou seja, tu falaste bem de existir aqui a mudança, somos muito resistentes. Mas quando existe aqui um software novo que apareceu, um hardware, não é? Um equipamento que acabou de sair para o mercado, vemos logo os problemas que isto vai dar aqui, isto ou aquilo, não é? Mas ao contrário, eu acho que é ao contrário. No fundo, a tecnologia, aquilo que temos vindo a conhecer de olhar dela, para o que aquilo nos traz, não é? É vantagens. A nível empresarial, facilita imenso. Não só facilita, como agiliza as coisas e torna... Para além de... Espera aí, a tecnologia ajudou... Temos dois componentes. Estamos aqui a falar dos prós, não é? Exatamente. Exato. Estamos a falar dos prós. Nos prós, rapidez. Eficiência. E completa. Vai deixar os processos mais rápidos, mais eficazes, menos consumidores de carbono, que hoje em dia se fala muito nisso, ou seja, agiliza-se toda a máquina. E a componente mais essencial disto tudo, que interessa bastante às empresas, é ter a noção real do que está a acontecer. Isso é o essencial, ou seja, nós sabemos em que ponto está, quando está e quando vai terminar. Claro que se não houver nenhuma, entrar pelo caminho. E a tecnologia hoje em dia permite-nos isso. Ou seja, tu consegues saber ao milésimo de segundo como é que está o teu processo, quando é que vai terminar, até para dar um prazo, até para dar... saberes fazer uma gerência e uma gestão mais assertiva de toda a empresa. A tecnologia ajuda. Agora, existe esta... Resistência. Sair da folha do papel para uma folha de Excel, como se costuma dizer. Uma folha de Excel, e mesmo assim a folha de Excel já não é suficiente. Hoje já nós vemos por nós, não é? Nós já não trabalhamos com Excel há 8 anos. Usamos outro tipo de ferramentas. Já temos outro tipo de ferramentas. Se tornam, lá está, muitas delas fazem a mesma função com Excel, só que levam muito mais informação, muito mais intuitivas e muito mais fáceis de utilizar. Porque a verdade é, um Excel também tens de saber trabalhar com aquilo. Não é? Sim. Qualquer um abre um Excel, ora começa aí a pôr gráficos, a fazer os números, não é? E a pôr tudo automatizado. Não é fácil para quem começa a trabalhar naquilo. Hoje já é mais fácil. Do que há um tempo atrás, mas hoje já assim... é mais fácil. Hoje... Mas, por exemplo, o nosso programa já é muito mais do que um Excel. O nosso programa ele faz coisas por nós, ele envia mensagens por nós, está tudo... É incrível. Se nós soubermos usar essas ferramentas, se as colocarmos em prática, nós conseguimos ter
o dobro do tempo para aquilo que é realmente importante, porque a tecnologia, ao contrário daquilo que se pensa, não vem substituir a humanização. E o medo... Não é? Agora vem ajudar à qualidade da humanização, porque nós ficamos com mais tempo. Sem sombra de dúvida. O maior medo, até inclusive da sociedade, é mesmo esse, ser substituída. E aí leva-nos para outro caminho, não é? Porque quando estavas a falar, o meu software faz coisas sozinho. Não, ele tem um algoritmo para fazer isso, não é? Que hoje em dia vamos desencadear, que toda a gente fala, a inteligência artificial, a associação, o machine learning. Que toda a gente tem medo disso, não é? Agora. Começam muitas empresas a substituir tudo e mais alguma coisa, ou a pensar nisso. Ninguém consegue substituir o ser humano. O grande cerne da questão aqui é toda a gente tem medo que a inteligência humana vá dominar o mundo. A inteligência humana já domina o mundo. Pois. Ponto. Agora, maior medo é singularidade. Isso tem este nome de singularidade tecnológica. É que a inteligência humana, neste caso, a inteligência artificial, consiga angariar toda a informação e crescer de forma exponencial e ser autónoma. Ou seja, um escritor qualquer e cientista disse que em 2045 poderia acontecer isso. Mas eu só vejo coisas boas nisto. Porque a evolução vai ser tão grande. Vamos pôr as coisas nesta perspectiva. Imagina 100 Einsteins e 100 físicos. O poder da inteligência artificial vai ser tão grande que tu consegues arranjar, cura para doença, outros métodos de fazer as coisas muito mais rapidamente do que teres 20 cientistas dentro de um laboratório a tentar desenvolver. Aliás, retornemos à pandemia. A pandemia, na altura eu cheguei a fazer um post no Facebook em que eu donei todo o meu poder computacional dos nossos servidores e por aí fora para ajudar no desenvolvimento da descoberta da cura. Ou seja, eu partilhava todo o nosso poder de processamento, não era muito que existia muitas mas já era uma ajuda, não é? Era uma ajuda. Para quê? Para o algoritmo conseguisse fazer testes, não é? Sem ter que usar cobaias humanas para dar um resultado. Para construir lá o RNA, para termos a vacina que temos. E muita gente se pergunta como é que é possível. Em tão pouco tempo, não é? Em 18 meses fazer-se uma vacina. Depois bem estas coisas, lá está. E são assuntos que já não quero entrar muito por aí, mas se é bom, se é mau, mas a tecnologia... No fundo, a tecnologia foi uma mais-valia completamente para que se conseguisse desenvolver numa vacina, neste caso, com tanta rapidez. Retornávamos 10 anos atrás e isto era impossível. É isso. Não havia... Porque a verdade é que eu também muita gente que falava e me dizia que era muito estranho o porquê de uma vacina também ter sido criada assim em tão pouco tempo. Sim, eu arrisco a dizer que 80% das pessoas continuam a achar isso. Sim, sem sombra de dúvida. Sem ter a noção de que houve aqui uma ajuda tecnológica que há 10 anos atrás era impossível tê-la. Completamente. Hoje em dia temos uma tecnologia e não está avançada até ao limite. Certo, estás-me a dizer que a inteligência artificial é que ajudou a criar... Não só a inteligência artificial. A vacina. Não é só foi um conjunto de fatores, sim, não é? Temos, lá está, a inteligência artificial depois divide-se em muitas panóplias. Nós temos a inteligência artificial de linguagem, ChatGPT, temos a neural, inteligência neural, que são neurónios virtuais. Temos Isso é fantástico. Isso é fantástico. Temos a visual, que é aquela que nos faz imagens maravilhosas e com uma realidade, aliás, com uma pormenor e uma qualidade. Basta mandar um prompt a dizer o que queres e ela faz-te uma imagem. Já fiz o teste. Já. Incrível. Depois temos a linguagem natural, que vai buscar a tua língua e faz a tua fala, o que estás aqui a falar, noutra língua qualquer. E troca-te a língua. A minha pergunta, e até gostava de saber a tua opinião, é no sentido, essa que falaste, que te faz uma imagem com base naquilo que tu procuras, achas que muitos desenhadores, artistas vão perder o trabalho por causa disso ou nada tem a ver? Estou a falar numa área. Nem. Vamos lá ver. Claro que quem vai dar valor a uma inteligência, senão qualquer pessoa pode fazer arte. É verdade. Não é? Agora, eu faz-me recordar aquela obra que está exposta, se não estou em erro, em Paris, que é uma banana colada à parede. A inteligência artificial jamais vai conseguir fazer isso. Não vai lá colar uma banana. Foi a ideia do humano, não é? A inteligência artificial, principalmente aquela dedicada a imagens, são imagens virtuais.
É tudo muito robótico. Exatamente. Não, É tudo aí muito não pega, robótico. pode pegar através de automatismo num pincel, mas Agora, mas eu o fa- ser humano... a característica humana... O ser humano tem um conjunto de criatividade com coisas estúpidas, não é? Porque é verdade. Completamente, Porque é verdade. completamente. Lembra-se e a banana. Continuamos no exemplo da banana. Óbvio que há alguma... robotizar isso, se calhar não é? Não faz sentido. Nós esquecemos um pormenor. A inteligência artificial não é nada mais, nada menos daquilo que nós lhe damos. Ok? Ela não tem consciência. Ainda. Não é? Não tem criatividade. Não, ela une. Quanto mais informações dás, mais... Ela vai consegue. aprendendo com ela mesma, não é? Sim, convenhamos. A inteligência artificial, que nós achamos fantástico, tem 9 anos de idade. Ou seja, age como um cérebro de uma criança de 9 anos de idade. Neste caso estou a falar, por exemplo, o ChatGPT 3, não é? Já estamos no 5. Há quem diga que vai ter um caído, um Einstein. Percebes a ideia? Mas já existe 9 há quanto anos. tempo? Há 9 anos? Não. A inteligência artificial tem, no caso da linguagem escrita, tem a capacidade de uma criança de 9 Ok. anos. Não evolui Não mais. existe há 9 Sim, ao anos. Tem a público. capacidade de uma criança Só que tem muita mental. informação lá que... Até não é? 2019 tem toda a informação que estava disponível. Pois. E foi Ok. cortado o acesso à internet. Ou seja, ela não consegue consultar informações novas a partir de 2019. Se tu para fores a ao frente. ChatGPT pedir uma informação a partir de 2020, ele não tem Não essa dá. informação? Não dá. Foi desligado a partir de 2019. Ah, é? Ok. Mas qual é a razão? Qual foi a razão? Eles agora, é a razão específica, não sei. É agora que a OpenAI disse que só até 2019, também estamos a falar em volume de dados enormíssimos, não é? Pois. É preciso processá-los todos. E depois, se ligares a máquina, a inteligência artificial à internet, ela vai beber dados de tudo quanto é lado. É preciso controlá-los. É preciso... Porque senão Claro. vou poder fazer uma bomba atómica e ela... Exato. Não é? Pois. Vais comprar aqui, vais comprar acolá. Uma bomba atómica caseira. E o pessoal Tudo em é casa... possível, tudo é possível. Não é para meter medo, calma que elas têm trancas para isso. Claro, não, claro. Não Claro. deixam. Eles são filtrados. Aliás, eu cheguei a ver uma das regras da inteligência artificial e da robótica, depois complementa-se tudo, que há uma das regras que tudo o que seja para prejudicar o ser humano está totalmente restrito, não é? Vi algo parecido com isso. Sim, visto isso foi algo citado no iRobot. Isso ainda não é bem real. Ok. Isso foi uma parte do que... Não, se tinha lá uma série Três, São três, são exatamente. três. Isso estava refletido no filme. Isso foi Mas achas que isso pode ser passado para a realidade? Porque eu acredito em ter um robô perfeitamente com inteligência a fazer lides domésticas, por exemplo. Sim, Isso está bem imenso jeito. sim. O problema grande que tu tens aqui foi dada a autonomia à inteligência artificial. Nós tivemos um caso há bem pouco tempo, uma simulação entre inteligência artificial, um drone controlado por uma inteligência artificial, em que foi designado, em que ela tinha de atacar. Vou contar isto, foi real, ou seja, virtual, mas aconteceu mesmo. Tinha de atacar determinados pontos no terreno inimigo, mas o utilizador humano é que controlava se atacava ou não atacava. Ou seja, ela tinha o objetivo de atacar determinados pontos e cada vez que atacasse ganhava pontos. Quando ela ia para atacar, utilizando o controlador humano, desligava. Dizia, não dava ordem de ataque. Então o que é que ela fez? Matou o ser humano. Ok, então eles criaram uma nova regra. Então, se matares o ser humano, vais perder pontos. O que é que ela fez? Destruiu as torres de controle que havia comunicação entre o ser humano e o drone. Por isso não adianta colocar regras, não é? Pois. Para a inteligência artificial Vai buscar um caminho. exatamente, ela é não criativa e não criativa, ou seja, ela consegue o caminho. Tens de impor muita regra, sem sombra de dúvida, para que seja certo. Fechar as portas todas, não é? Sim, Vamos sim, dizer sim, assim. sim. Ok. E mesmo assim. Não, mas não é para meter, né? Ela só ajuda. A inteligência artificial, eu próprio faço uso da inteligência artificial como é óbvio. Era isso que eu tinha que colocar. O que é que tu, a partir deste momento, ou já estás a fazer para as empresas, tens alguma ideia ou alguma coisa que achas que a inteligência artificial te vai alavancar imenso negócio neste sentido? Completamente. Nós estamos a desenvolver um projeto, provável que termine para o ano. Ainda não vou revelar Claro, ok. qual é o projeto. Segredo de alma de Para o negócio. ano voltamos a convidar-te para revelares o projeto aqui. Exatamente.
mas ajuda. Estávamos a falar há pouco que ninguém trabalha no Excel, não é só chegar lá e pedir as coisas. Hoje em dia. Hoje em dia já consegues juntar o Excel com a inteligência artificial, faz-me um gráfico com base nesta tabela, naquela tabela, ele, pac, está feito. Achas que as pessoas vão começar a ser um bocadinho mais podres nesse sentido? Não ser tão autodidatas, chamamos-lhe assim, porque eu se quisesse saber trabalhar no Excel, ia perceber alguém que me ensinasse, ou até um simples vídeo no YouTube para tentar perceber como é que funciona. Isso é uma pessoa autodidata, vai aprendendo a trabalhar. O que estou a perguntar é, por exemplo, no sentido de as pessoas deixarem cada vez menos de eu ser, não é? Eu percebi, mas isso depende de cada pessoa, porque quando não havia carro toda a gente andava a pé, certo? Sim, é verdade. E agora temos carro, mas andamos a pé também. Não é por isso? Ninguém te obriga a ir ao ginásio, não é? Mas tu vais porque queres melhorar, não queres ser sedentário, não queres ser... Claro. Por exemplo, eu tenho tanta tecnologia à minha disponibilidade e não gosto de ler, pouco, mas leio. Se não quiser ler, ouço. Ok? Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Sim. Essa predisposição a... Ok, ele faz sozinho, mas como é que eu posso fazer isto à unha? Voltamos um bocadinho atrás daquilo que dissemos. Se nós usarmos a tecnologia a nosso favor, vamos ter mais tempo para fazer sem sombra de dúvida outras coisas. Exato. Não é? Agora, se nós usarmos a tecnologia para sermos mais sedentários e mais podres, são opções. Exato. São opções. Exato. A verdade é que nos vai poupar tempo. Se nós usarmos todas as ferramentas que temos ao nosso dispor e que ela nos oferece, nós vamos poupar tempo para outras coisas. É tudo uma opção do ser humano que a usa. Assim, não é? Cada consciência faz o que entender, não é? Mas... É isso, também acho. Agora, a tecnologia, nós estivemos aqui a falar, e estávamos a falar dos robôs e não sei o quê, eu que há pouco tempo houve uma notícia de uma máquina, que é um robô, que inclusive faz cirurgias, que é comandada pelo ser humano. Já existe aqui à distância. Isso é incrível, isso para a área da saúde é incrível. Por outro lado, temos aqui uma guerra onde nós ouvimos falar, antigamente andava tudo de espadas e não sei das quantas, agora andam de drones, não é? É bem pior que isso. Andam de drones. Ou seja, isso... se nós formos estudar um bocadinho a tecnologia e as guerras, guerras, em cada guerra houve uma evolução tecnológica que esses eventos obrigaram o ser humano a ter. Esta nem é mais nem menos do que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que na altura foi, acho que na aviação, que houve aqui um crescente de tecnologia. Neste momento, falamos em drones, ou se calhar vamos tirar vantagem disto daqui a uns anos, porque a tecnologia vai obrigar em termos de transporte. Achas que isso vai acontecer? É assim, isto eu espero que isto não seja escalável a nível mundial, não é? Como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos por esse sentido. Não há guerra nenhuma que não faça obrigar a evolução tecnológica, científica e mecânica, seja o que for. Nós tivemos na primeira, nem tanto, na primeira tivemos a evolução dos gases e medicamentos e fármacos para tratar os feridos de guerra. Na Segunda Guerra Mundial é que houve um grande boom. Estamos a falar em encriptação, a máquina Enigma, que servia para criptografar comunicações do exército alemão e por aí fora. E depois, em Inglaterra, criaram a primeira máquina que ocupava quase 2 edifícios para desencriptar essas comunicações. Ou seja, houve uma evolução. A própria IBM evoluiu. A mecânica de tudo que é veículo evoluiu. E esta não é diferente. E as guerras já não... Esta é uma exceção à regra. Eu acho que este conflito é uma exceção à regra. Não é só os drones. A guerra é muito, muito mais profunda que isso. Estamos a falar da guerra cibernética.
em que tu consegues parar hospitais, consegues Pois. parar entidades públicas, consegues parar um país. Eu falei nos drones porque é aquilo que mais os noticiários mais passam cá para fora. Nós ouvimos muito, foi abatido um drone não sei onde, até os Estados Unidos já bate balões, não é? Os balões também, não é? Supostamente meteorológicos e por aí fora. Exatamente. Ou seja, eu falei mais nesse sentido. Agora, óbvio que a parte tecnológica, Isso é o que eles nós param vemos. tudo. Isso é o que nós vemos. Aliás, a Aquilo que nos próxima, transmite. a próxima guerra vai ser... Não, já é. Ou já é. Já há muito tempo, mesmo antes desta guerra visual que nós estamos a ter, Sim, sempre que existiu. nós não conhecemos ou nem temos Sim, sim. ideia que Esta acontece, guerra não é? que falas de cibernética, não é? Completamente. Nós temos o caso do Wikileaks, que já foi há uns anos atrás, em que se revelou ali bastante informação de espionagem, contra-espionagem, ciberataques. Isso já existe. Isto não é ficção nem é conspiração. Isto Claro. existe Sim, mesmo. sim, sim, Isto sim. existe mesmo. Nós, numa escala assim muito pequenina, não é? Acho que há empresas aqui e várias empresas que sofreram disso. Nós Sim, próprios perdemos o acesso aos nossos dados Por um- por... Mas aí já não são entidades, isso já são mesmo grupos de Sim, mal sim, intencionados sim, a fazer. sim. Sim, claro. fazer- Não, por isso é que eu estou a quando tu dizer, é uma começas escala... a pegar numa entidade, neste caso, já começas a lidar com muitos profissionais daquele ramo, com outros profissionais do lado de lá, não é? Começam uns a defender-se e outros a atacarem. Ou não é assim que funciona? Na guerra cibernética, Sim. eles atacam sem saber. Sem Quando- saber. Eles atacam sem saber. Sem saber, sempre. Mas Se eu- soubessem, eles preveniam um ataque. Pois, também faz sentido, não é? Não é? Eu pergunto. Pois, então, como é que... Porque ainda há pouco tempo eu ouvi, agora não consigo precisar onde, um fulano, que ele é um gênio, e ele fazia esses ataques propositadamente. Dava-lhe gozo fazer isso. Dava-lhe gozo... ele escolhia uma empresa e acabava com o Limpa acesso... limpa tudo limpa e pede um tudo. resgate se for preciso. Mas o lá está, fulano- isso não existe só. Isso só passou agora para a parte da internet, não é? Chamamos assim, porque isso já existia com outro... Mas eu estou a dizer, estamos a falar precisamente dos ataques informáticos, e eu agora não consigo, estava aqui a falar e ao mesmo tempo a tentar lembrar-me onde é que eu vi isso, mas não me recordo. Mas esse fulano disse mesmo isso, porque o jornalista perguntou-lhe porquê é que ele o fazia. Ele, porque sim, porque me dá gozo fazê-lo. Status. Como é que é possível? Há sempre toda uma comunidade por trás que dá. Aliás, nós conhecemos a primeira camada da internet e por aí fora. E há grupos que, se eu fizer um ataque e expor o meu ataque, ou seja, é reconhecimento pessoal. Às vezes é por isso. Há pancas para tudo, não é? Epá, aquele gajo é inteligente, conseguiu... Exato, para deitar abaixo. Nós tivemos o caso do Rui Pinto, que ainda há pouco... Estava-me a lembrar precisamente desse caso. Sim, por acaso também ia falar dele. Foi descoberto há pouco que afinal também invadiu o fisco, não é? Mas foi perdoado agora. Ou vai ser? Vai ser? Pronto. Vai ser. Sim, o indicado Papa vai resolver. Exato, amnistia. Portanto, mas isso pode ser usado para o bom e para o mau. Sempre. Não é? Sempre. Sim, com várias... Sempre. Aliás, até para uma boa empresa, aliás, quem se quer zelar tem sempre, aliás, a empresa que produz, por exemplo, antivírus e por aí fora, ou sistemas de segurança, vai buscar estas pessoas que se convertem, por assim dizer, do cibercrime para protetores, mais que ninguém. Eles Neste sabem caso, como. sabem como. Como não é? evitar. Sabem como fazer. Como fazer, sabem logo como conseguem proteger. depois... Exatamente. Sim. Se bem que é tecnologia, a tecnologia é falível, certo? Tudo bem que é uns e zeros, mas há sempre um buraco. E depois nós temos um problema maior, que é o componente humano. Pois. Estes indivíduos também podem fazer o uso da engenharia social, porque eles não descobrem tudo. Há sistemas realmente muito bem bloqueados, muito bem... Mas com a engenharia social eles vão lá, ou seja, perguntam hoje, mandam um e-mail hoje, quer passar umas férias aqui e acolá, tu clicas no botão e ele infecta, digita a sua senha, ele fica com a senha. Pois.
Mas não é assim que se faz, tão simples, não é? De certeza absoluta. Claro. Sim, se não estavas aqui a dar uma dica já, como é que se inicia? O caso do Rui Pinto foi a forma mais simples e básica, no caso do Benfica, o caso dos e-mails, por assim dizer. Foi por e-mail. Manda um e-mail. Pois. Não é? E lá está, o ser humano, não é? Eu costumo dizer aos meus clientes, o melhor antivírus está atrás do teclado. A melhor que é, não O percebo. melhor antivírus está atrás do teclado. Somos Pois. nós, atrás ou à frente do teclado, não é? Porque São nós que deixamos de entrar ou sim, enviar. foram não eles é? que deixaram entrar. Mas é tão intuitivo. Isso, quando engenharia aconteceu social. connosco, aconteceu precisamente no meu e-mail, e quando tu vês, é intuitivo, tu chegas lá e abres. Não. É bem feito. Não é? É bem feito. Depois de abrir, pronto, já Não está. era para abrir, não é? Já está. Este não era. Agora já está. Hoje em dia Mas já é nem é intuitivo. preciso Mas abrir. bastas tu clicares no link só, Já nem é preciso. já nem precisas. Já nem é preciso. Se o e-mail estiver aqui diretamente no computador, ele consegue, de alguma forma. Aceder e... Sim, porque normalmente quando deslizas o rato ele abre. E abre aquela janelinha ao lado para tu veres o e-mail. Isso Online não- é diferente. Apagas só. Vês lá a notificação Sim, e apagas. Normalmente já tens os filtros até que costumam Que te fazer. vai, Sim, que sim, te sim. elimina, claro. Sim, sim. E hoje os antivírus estão muito evoluídos nesse aspecto. Ou seja, eles preferem eliminar a mensagem do que deixar abrir. Pois. Mas há muitos utilizadores que insistem. Não, eu quero ver o que é que está aqui. Lá apareceu Saiu um mensagem, prémio de um- atenção que este e-mail é malicioso e não quero ver. Não, quero sair um prémio de 1 milhão. Exato. Até porque há pouco tempo havia prémios do Pingo Doce, que toda a gente andava a receber cartões do Pingo Doce. Entre Sim, aspas, agora não é? a última que eu vi foi a oferta de 2.500 É da Superboc. frigoríficos. Exatamente, da Exato. Superboc. Eu recebi olha, assim no mesmo. verão, está tudo... eles têm um mindset. Mas Verão, lá cerveja está. fresquinha, Superboc. Pode ser ignorância da minha parte, mas qual é o fundamento? É para roubar dados das pessoas apenas? Existem vários. E depende da mentalidade de cada pessoa que está por trás do ataque. Dados, seja ele pessoais, bancários. No bancários, sim. Sei lá, acesso à máquina. Temos equipas indianas únicas, exclusivamente. Estamos a falar de prédios cheios de pessoas a fazer ligações. Eu recebo centenas de ligações dessas num ano, a dizer que são técnicos da Microsoft a resolver um problema no computador, por favor, dê-nos acesso. Para dar E acesso. nota-se pelo sotaque indiano, não é? Hello, my friend. I'm working for Microsoft. Sabes só que uma parte, como é que tu consegues imitar um indiano a falar inglês na perfeição? Tantas vezes que os ouvi. Só tens de trocar os T's pelo D. Ah, é? É, por exemplo, em vez de don't, diz don't, don't tell me what to do. Falas exatamente o indiano. Não, pleno. Pronto. Passando aqui para a parte também, e o que é que isto poderá complementar aqui a tua empresa, há bocado ficámos a meio dessa conversa, que é esta inovação toda, a inteligência artificial, tudo e mais alguma coisa, abre-te aqui portas para poderes também desenvolver e ter outro tipo de produtos para oferecer às empresas, não é? É assim, juntando à panóplia de produtos que já temos, ajuda bastante. E eu dou-te um caso muito fácil. Nós fazemos também renting de equipamentos. Claro. Seja eles equipamentos computacionais, empresariais, como o printing. Nós, através do desenvolvimento de um software, que podemos, lá está, a inteligência artificial ajuda-nos até no desenvolvimento desse software, reunir todos os dados, dar um alerta. Já existe software no mercado para isso, mas se nós não quisermos comprar, quisermos fazer o nosso próprio para uso. E inteligência artificial, eu preciso de uma linha de código, simplesmente. Ora bem, eu quero saber como é que se faz isto. Tu vais lá e fazes e pedes, e ele ajuda-te. Facilita-te o trabalho nesse ponto, se calhar até te permite trabalhar com mais empresas ao mesmo tempo. não é? Também, e também permite-te ver o comportamento e analisar o comportamento de cada máquina, cada perfil de cada cliente. Que isto depois vai nos levar também para criar uma base de dados, que hoje em dia é o que vale no mercado tecnológico, é os dados que tu possuis e as formas, o que é que o cliente precisa, onde é que tu podes atuar. Ora bem, falhou neste caso aqui, eu preciso de melhorar este sentido, dar a notificação ao cliente, olha, se calhar este processo, este método não é o mais correto, faça desta forma. A inteligência artificial tem um poder de dados e de gestão que nós, seres humanos, não temos, não é?
Pois. E principalmente em tempo real. Sim, porque como tu disseste bem, ele tem o conjunto de informações que um ser humano é mais direcionado para determinada situação, enquanto ele engloba tudo. Sim, não é? Por isso é que ele nos consegue ajuda. unir as informações todas, Todas, exatamente. criar um perfil de cada cliente, saber as necessidades, quando é que é o maior volume de trabalho, quando é que é... que problemas é que alguém encontrou, isto dependendo dos dados que lhe são fornecidos, como é óbvio. Claro. E nós conseguimos dar a resposta. Varia também da área operacional do cliente. Eu estou a falar, por exemplo, um cliente que precisa de reunir muitos dados. Por exemplo, a indústria de prestação de serviços de confecções e por aí fora. Uma quantidade enorme de dados. Não é? Porque nós olhamos para a roupa que tu vestes, imaginas a quantidade de processos que são para fazer A as logística calças. tecnológica Sim, que isso traz. E essa alimentação são das indústrias mais complexas que nós encontramos no mercado. Então, a inteligência artificial ajuda a incorporação com programas e com as próprias empresas. Não é? Eles não fazem tudo sozinhos. Nós dizemos o como e o que queremos. E fornecemos-lhe os dados. E aquilo é uma trituradora, basicamente. Tritura, manipulamos os dados como queremos e apresentamos os resultados. Isto depois leva-nos a outra coisa. Não é? Com esses dados todos, leva-nos àquela forma. Se nós temos o perfil correto do cliente, nós sabemos que produto devemos apresentar. Ou seja, que novas soluções o cliente precisa para melhorar a empresa. Porque o sucesso do cliente é o nosso sucesso. É o vosso sucesso. Sempre foi. Mas isso é muito bem pensado. Porque tu Exatamente. sabes como é que aquela empresa funciona, o que é que ela precisa, e não precisas andar aqui a sugerir, olha, se calhar isto podia funcionar, ou isto ou aquilo, já vais direto ao ponto. Tens de ser olha, mais assertivo. a empresa precisa exatamente deste tipo de Tens serviço. de ser mais assertivo. Às vezes o cliente nem sabe o que precisa. Pois. Aliás, 90%... Não sabem que aquilo vai lhe trazer alguma vantagem. Sim, claro. não tem ideia. O ser humano habitua-se ou acostuma-se a fazer aquilo daquela forma. E quando vocês lhe apresentam uma solução que vai melhorar tudo aquilo que ele tem para fazer Toda a em termos, não é? Em termos empresariais, se tu tiveres uma organização que não tenha que passar única e exclusivamente pela tua cabeça, isso ajuda muito. Muito. O E cliente às vezes normalmente... nem há noção que se precisa disso. É verdade. Normalmente o cliente está focado em duas coisas, o lucro e a máquina funcionar. É Não isso. tem tempo para reparar em pequenos pormenores ou situações que poderiam melhorar o processo e, aliás, dar-lhe mais tempo. Quem é empresário, tem dado pouco valor ao tempo. Só dá o valor ao tempo enquanto está a trabalhar, que precisa fazer as coisas mais rápido possível com o menor tempo possível. Claro. Então, para isso, utiliza automatismos. E depois há o receio. Ora bem, mas se utilizar automatismo, o que é que eu vou fazer das pessoas que têm aqui? Não é? O tal medo da substituição. Se quiser, tudo funciona. Ou seja, evolui a empresa cresce, precisa de mais gente. Mas, por exemplo, tu hoje vais a um supermercado, tens mais caixas que o próprio cliente é que vai lá trabalhar, porque és tu que vais passar os produtos e fazer o pagamento e tudo, e basicamente isso substitui empregos, não é? Eu não estou a dizer... Não, eu não concordo com isso. Eu vejo isso num outro... Porque tu quando vais a um supermercado, e mesmo que tenham as caixas todas a trabalhar, mas é um supermercado que tem muita afluência, tu quando estás muito tempo na fila, tu já não vais ali, vou ali, mas é imenso tempo que eu passo ali na fila, vou ao outro. Tendo esse tipo de mecanismos, tu fazes o teu pagamento, as pessoas que estão na caixa estão na reposição. Porque tu não precisas de ir a um outro supermercado. As pessoas estão ali, o próprio cliente é que se serve. No entanto, se tu tiveres mais gente no supermercado, vais precisar de mais pessoas na reposição. Não estou na caixa, mas estou na reposição. Sim, e facilita e se calhar até atrai mais clientes. Enquanto você está na fila de um supermercado, também tem as prateleiras, se calhar leva mais uma coisa, leva outra. Pronto, isto depois também vai por muitos caminhos, não é? Sim. É uma questão de... Eu falei na questão do supermercado, mas tens muitos sítios em que se substitui. Se calhar uma pessoa que está ali a atender... por uma máquina. E no fundo vamos de encontrar aquilo que o Flávio acabou de dizer, porque se tu evoluís uma empresa a nível tecnológico, essa tecnologia ainda precisa de pessoas a monitorizar, não é? Sim. Ok, se calhar não são tantas pessoas como se estivessem ali a fazer o trabalho todo à mão, mas se a empresa evolui, vai precisar de mais pessoas, não é? Para monitorizar a tecnologia. Vamos ver uma coisa.
A tecnologia pode efetivamente acabar com alguns trabalhos que são aqueles trabalhos monótonos em que tu fazes aquela função. Aquilo que tu estás a fazer, uma máquina pode perfeitamente fazer assim, aquilo. Quando nós observamos, o meu serviço qual é? O meu serviço é pega uma coisa da direita e põe na esquerda. Pega da direita e põe na esquerda. Ou se liga e desliga um botão. Isso acaba. Sim, Isso é um isso automatismo facilmente é substituível. por uma máquina. Eu dou-te o exemplo sim. de uma empresa lá da zona onde eu estou neste momento, em que com 4 máquinas conseguiu mandar metade do... aliás, aqui houve um processo diferente. Com 4 máquinas de fazer rede, conseguiu, entre aspas, substituir as pessoas que lá tinham. O que é que optou? Optou por fazer não parar. A fábrica não para. Pois. Transformou as pessoas em turnos, mas as máquinas substituíram, quer dizer, aumentaram a produção exponencialmente e conseguiram, em vez de mandar as pessoas embora... com as mesmas pessoas trabalharem 24 horas. Exatamente, não parar. Interessante. É uma evolução. Há pessoas que têm medo da evolução. Falavas há pouco das caixas. Nos Estados Unidos da América, há recentemente, sem fazer publicidade, mas um McDonald's com 100% autónomo. Lançaram primeiro um projeto piloto, salvo erro em Boston, 100% autónomo. Okay. Ou seja, chegas, é tudo a servir-te. Ou seja, exceto a adição dos produtos, ainda tem de ir lá uma pessoa colocar os Mas produtos. também, mesmo essa adição dos produtos, é robótica para a pessoa que está ali a trabalhar. É uma pessoa que está a montar o hambúrguer. Não há pessoas. Não há pessoas. Não há pessoas envolvidas. A única coisa é carregar os hambúrgueres na slot de coisa, ela faz tudo. Aquilo faz tudo. Frita, faz não há risco deles virem assim tortos, como às vezes tu vais ao McDonald's e vem o hambúrguer. Assim, sabes que a máquina trabalha, a máquina é perfeita a trabalhar. Não é? Sim. Se estiver mal programada ou se estiver mal afinada, não é? Mas a máquina é perfeita a trabalhar. Pode acontecer, não digo que não. Imagina nessa máquina de fazeres um pedido e o teu hambúrguer vir com 5 hambúrgueres de carne. Erros acontecem. Pode acontecer. Incrível. Mas esses erros são bons. São para nós. Esses erros são bons para o consumidor, portanto. É a mesma coisa que acontece naquelas máquinas que não têm inteligência, não têm nada, que tu metes a moedinha, roda a mola e o produto não cai, que tu ficas completamente chateado. Ou às vezes cai o produto e cai a moedinha. Já aconteceu isso. Ou empanca e as pessoas estão ali pão, a porrada à máquina para aquilo cair. E ele cair. Exato. É só meter outra moeda que assim cai 2. Mas vai ser sempre falível, vai ser sempre reprogramável. Agora, aquilo eu tinha aqui uma questão para colocar que é nos próximos anos, ou seja, nos próximos, por onde é que tu achas que vai evoluir mais ainda a tecnologia? Isto não vai parar, nós já sabemos. Sem sombra de dúvida. Num espaço aqui de 5 anos, qual é a vertente tecnológica que tu achas que vai ter mais evolução? Todas as vertentes tecnológicas estão a evoluir. Isso é um facto. Qual delas? Eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar. Mas, sem sombra de dúvida, que dos assuntos mais badalados neste momento, que é a inteligência artificial, ou a inteligência neural, já está a ter um impacto em todos os âmbitos, desde a ciência, saúde, tecnologia, e acredito que será essa que vai evoluir mais. Se seguirmos a opinião de Carl, que é nós vamos ter a singularidade tecnológica em 2045, por isso eu acredito que seja essa. E até pelo valor que nós estamos a dar. Toda a gente fala em inteligência artificial. Claro. Certo? Toda a gente, é assunto muito... Toda a gente quer usar um pedacinho de... Mas lá está, e eu por acaso ia-te colocar mesmo essa questão, mesmo da parte neural, não é? A inteligência neural. Agora, isso é um chip que é implementado no teu cérebro? Não. Não? Então eu preciso saber como é que isso funciona. Neural... Peço desculpa. Já ouvi imensas teorias que... Não, inteligência neural é tecnologia, ou chips que simulam os neurónios virtualmente, ok? E eu também não tenho a sabedoria absoluta. Eu sei daquilo que leio e daquilo que vejo. Claro. Mas não é um chip, é um conjunto de poder computacional que simula o neurónio supostamente humano, não é? Porque sabes que os nossos neurónios são muito complexos, a nossa cabeça é... Mas o que é que aquilo te pode trazer de benefícios para o teu dia-a-dia?
Neste teres momento- mais informação em qualquer lado que estejas. Não, o processamento. Tu fazes Vamos lá ver. Desde o princípio, certo? Que tu tens uma máquina a calcular que é mais eficiente a fazer cálculos que tu. Lógico. Ok? O processador é mais rápido que tu, embora o teu pensamento seja muito mais rápido. Agora imagina conseguirem simular um cérebro num computador com a vantagem que o processamento é milhares de vezes ou milhões de vezes superior ao teu. Ou seja, o processamento daquele cérebro vai ser muito mais rápido que o teu. Ou seja, tu podes pôr lá uma informação e ele começar-te a processar daquela informação sem precisar que um neurocientista, um cientista qualquer, esteja ali anos e anos e anos de trabalho, ele consegue manipular aquela informação, fazer testes, não sei o quê, como se fosse um ser humano a fazê-lo. Contrário, é muito mais objetivo, porque o cérebro do ser humano funciona através de emoções e aquilo não. Não É tem, objetivo. Não tem. E aquilo usas o quê? Um dispositivo? É algo que... Não, hoje em dia utilizas uma plataforma com inteligência para neural. isso, mas achas sim. que não chegará ao ponto de tu próprio teres alguma coisa em ti, Implantes. por exemplo? Não temos a Provavelmente tecnologia para já. Aliás, acredito que temos vá e não desenvolver temos. para. Não é? Mas espera. Acredito que vá desenvolver. Que imagina um gajo, depois, mais tarde, fazer um podcast assim. É possível já quê? fazer um podcast assim? sem Não, cortar fazeres assim? um podcast... Não, imagina nós três, Sim. estarmos os três com um implante com essa tecnologia incrível, a fazer um podcast. Vamos saber tudo. Ninguém vai aprender nada. Não, nem o teu cérebro tem capacidade para isso. Eu Não penso que Eu acho penso que isso que é não. uma tecnologia assim. É assim, mas o podcast, quem garante que este podcast é real, não é virtual? Hoje a inteligência artificial consegue fazer isto. Isso agora. Isso agora. Isto é possível. Pega, aliás, Claro que é possível, não é? tens de pensar assim. A partir do momento em que tu abres qualquer aplicação de telemóvel, conhece-te em 3 minutos, certo? Portanto, seja uma rede social, seja o que for. Pelos teus vícios, a forma que trabalhas, o dispositivo que tens, o que tens no telemóvel, onde estás em por aí fora, os teus gostos em por aí fora, os teus gostos não os gostos, mas os teus gostos neste caso. Ele consegue ouvir-te, consegue ver-te. Então, imagina que lhe dás isto tudo, estas informações todas. Ele em 3 minutos constrói um Cristiano novo. E pode virtualizar, pega na tua voz e faz um podcast. O mesmo da Cristiana. O mesmo comigo. É possível. Tu hoje pegas na imagem, pegas numa voz, uma PLN, que é a voz natural, que é computação, também é inteligência artificial, natural, e podes fazer uma estrutura de uma pessoa que não existe e tu estás a ver um vídeo. Mas nós já falamos disto há muito tempo, só agora é que entrou o boom. Eu vou falar de um caso muito vocês de certeza absoluta que viram, que é a Sofia. Sim. Da publicidade de telecomunicações. Já existe há muito tempo. E dá respostas complexas, respostas assertivas ou não, dependendo já existe esta toda panóplia. E é humanoide ainda por cima. Imagina agora andar alguém na rua e tu não tens a percepção. O mundo tão corrido que nós vemos, que temos no dia de hoje, nós não temos a percepção se estamos a passar por uma pessoa, por um humanoide. Claro, temos a forma de andar, não é? Mas pode... Ainda temos. Se calhar ainda passas pessoas que andam piores, não é? Não, eu acho que neste momento ainda temos, mas se calhar daqui a uns anos, sim, se calhar daqui a uns anos, nós aqui neste meio, daqui a umas dezenas de anos, eu acho. Mas se estivermos a falar em Nova Iorque, em não zonas, tem percepção. se calhar não temos essa percepção. Não sim, tem percepção. sim. Simplesmente não. Passas na rua, até podes cair, que ninguém... Não é? Eu já vi que existem carrinhos que fazem o delivery, não é? Entrega à casa das pessoas, e aquilo automático são robôs, que a pessoa na aplicação pede a comida, e o que é que tens aqui? Um estafeta, vai de moto, pela Uber, e te entrega em casa. Lá tens um robô, que passa passadeiras, anda nos passeios e leva-te a casa. E tens o código para desbloquear a abertura do alçapão, ou da porta, e pegas na comida, no que for, e ele vai à vida dele. Bem, a partir do momento já existe. A partir do momento em que tu tens um carro que conduz sozinho, Assim também tens lá, já. não é? E o Uber sem condutor, não é? Podes fazer tudo e mais alguma coisa. Devagarinho, porque nós temos
um cadeado muito grande que é a ética. Nós temos, não é cadeado, ou seja, tem de existir, não é? Porque senão a gente não sabia qual era a inteligência artificial e todos o cérebro não sabia qual é a distinção entre um assalto ou chamar carro a uma moto, percebes a ideia? Não sabe, são ambos erros agora, não sabe a distinção. Não existe consciência ainda na inteligência artificial, tenta traduzir isso. Vamos evoluindo, nós vamos evoluindo aos poucos e poucos. Muito bem. Mas isto é muito bom para vocês enquanto empresas. Não, enquanto empresa é excelente. Por isso é que estávamos a falar disso há bocado, não é que é a tua área, e no início começamos a falar disso, precisamente porque, sem dúvida, que isto poupa muito do nosso tempo, e as empresas que querem evoluir obrigatoriamente não podem ser resistentes. É isto, não podem, porque senão não evoluem. Não, porque tu agora tens de ver, nós falamos aqui uma coisa de inteligência artificial e por aí fora, e nós temos agora o que vocês chamam de marketing digital, que toda a gente, não é? Está a falar. Existe resistência ainda. Chegar à empresa e, ora, vamos mostrar-lhe aqui uma forma disto e disto e disto, de mostrar, de fazer um branding da empresa, fazer uma boa estratégia de evolução da empresa, utilizando as estratégias de marketing digital por aí fora, a inteligência artificial associada para a agregação de dados e outros afins. Facilita imenso. Muito. E parece que não ajuda sempre o negócio a chegar a outro nível, não é? Querendo sim. Sim. Em termos de expansão é muito mais rápida. Exponencial. Mas isto é como... É aquilo que nós estamos aqui a fazer. Aqui há tempos atrás, para tu teres acesso a alguma informação ou para falares de determinado tema, era difícil tu acederes a tanta informação. Hoje, tu entras numa barra de pesquisa, seja qual for, Google, o que for, e tens acesso a tudo. Consegues ouvir em podcast, há imensas plataformas onde te dá toda a informação que tu precisas de saber. Nós estamos numa sociedade onde o conhecimento é gratuito. É isso. Isso é tudo graças à tecnologia. Sim, graças à tecnologia. Estamos no melhor mundo que pode ser vivido. A nível, queres aprender qualquer coisa, a internet dá-te. Queres aprofundar? Ok, tiras cursos. Claro. Aprofundas-te, não é? Que não é tudo, não é de mão beijada. Óbvio. Mas aquela informação rápida que tu precisas está lá. Tá. Depois podes aprofundar, podes querer saber mais disto, mas aquela informação básica está ali. A Cristiana, tal como ele, deve ser do tempo do dicionário. Então não sou. Não é? Claro que sim. Não precisas hoje em dia. Até no telemóvel o significado de uma palavra. Qual é o sinónimo disto? Na palma da mão temos aquilo que precisamos. Não me lembro de ter andado a desfolhar. É um acesso muito mais fácil, rápido e intuitivo, porque é simples, não é? Porque o meu avô não, mas o meu pai e a minha mãe, mesmo não sendo de tecnologias, porque é mais para fazer telefonemas, isto e aquilo, mas já conseguem. Se eu lhe disser, não, vai aí pesquisa, carrega aí no Google e vai... Eles já conseguem e fazem essa pesquisa. E por acaso eu rio muitas vezes com as pesquisas das pessoas já com alguma idade, porque eles pesquisam da mesma forma que pensam ou que falam. É verdade, mas até é engraçado. Eu gosto de ver como é que se faz isto. Não são... É assim, tem que se lhe diga, saber pesquisar. Não é verdade, nem toda a gente sabe pesquisar. Não. Vá ao Google e faça isso. Pesquise. Ok, e também é preciso saber as palavras-chave para tudo que requer conhecimento. Há pessoas que vão à barra do Google e metem olá, boa tarde, venho por este meio pedir-lhe, por gentileza. Nunca vi isso. Isso já é um nível. Porque tu tens de usar palavras objetivas de exatamente aquilo que queres, que é para o Google ir buscar, não é? Sim, mas há especificidades em que podes usar para ser ainda mais certeiro. Não é simplesmente escrever. Podes utilizar um caractere especial para procurar incisivamente isso. Por exemplo, tens uma palavra que queres pesquisar, mas só queres ver o documento em Word ou PDF, asterisco, o tipo de documento, ele mostra todos os documentos que há só daquele tipo, ou seja, com aquela palavra e daquele tipo. Não é... Aparece tudo páginas a falar de tudo aquilo que não... De tudo e mais alguma coisa que não interessa. Tipo. Pode ser mais específico, mais cirúrgico para saber qual é a informação que queres. Há técnicas para isso. Ou então, sim. Mas ao chat GPT... Para quem não sabe as técnicas, olha... Lá vai. Eu estes dias cheguei a ver uma
pessoa a ensinar a tu extraires e-mails de, por exemplo, contabilidade ou alguma coisa através do Google para mandares publicidade, por exemplo. Fazes uma pesquisa de empresas de contabilidade ou de negócios, do que for, e as empresas que te aparecem no teu raio extrair automaticamente os e-mails das páginas. Hoje já tens tecnologia para isso. O Google é uma das ferramentas, aliás, deve ser uma das maiores bases de dados que existe sim, a nível mas já global, com toda a informação de todo o mundo, não é? Quem diz a Google diz a Meta, diz a outros. Vamos lá ver, a informação hoje em dia é o bem mais valioso que existe no mercado. E há muita informação errada, não é? Sim, Ainda há muita. Sim, porque é inserido tudo ali, não é? Depois, Sim, se calhar, mas dá para sabendo separar. pesquisar, consegues separar melhor do que na ótica do utilizador, que não sabe essas técnicas, não sabe qual é os pontos-chave ou as palavras que se devem colocar ali para ir diretamente à informação que queremos. Se calhar somos induzidos em erro, não assim, sabendo pesquisar. E mesmo assim tens de ter um filtro. Ou seja, tu tens de saber aquilo que te mostra, mesmo os resultados que vês, tens de ter um filtro para saber se é verdadeiro ou não. Ou não. Sim, tens de ter também ter algum conhecimento, porque se te apresentarem algo como verdade, tu assimilas aquilo como verdade está feito. Verdade, é isso. Porque a informação está lá toda, independentemente de ser verdade ou não. Sim, depois vais consultar ao outro lado, já não diz aquilo, já contradiz uma... O problema também grave que nós temos é a desinformação. Ou seja, nós vamos tendo a informação não correta e a desinformação. Isso acontece todos os dias, não é? Pesquisas alguma coisa e lês o primeiro site que te aparece. Pois, logo que aparece em cima, que se calhar até foi patrocinado, não é? Está ali no Google Ads e pronto. Provavelmente. E se calhar não é informação que... relevante, nem é sequer aquilo que procuras, não é? E pode até nem ser verdadeira. Agora, fazendo aqui uma pergunta um bocadinho diferente, que é, em termos tecnológicos, e estamos aqui a falar de pessoas, do acesso que as pessoas têm à internet e à tecnologia, nós, Portugal, por ser um país mais pequenino, somos dos países que mais pessoas têm acesso à tecnologia. Sim. Embora não estejamos tão avançados, não é? Se calhar comparativamente aqui com os Estados Unidos, por exemplo, que tem, à escala de Portugal é muito maior, mas há muito mais pessoas sem acesso à internet do que nós. Eu não considerei isso. Ou seja, Portugal está quase tudo coberto, não com fibra, mas tem internet. Sim. E nós somos um povo muito... Mas lá não, porque eu li uma notícia que o Biden há pouco tempo assinou, ou seja, vai fazer um investimento, não sei de... Vai. Para que a internet chegue a toda a E gente. nós, Portugal, também. Nós já temos. Nós já temos em todas as zonas rurais, mais ou menos, mas... Eu também não acho Não que... não temos na velocidade que temos, mas temos. Mas temos. Se calhar não 3G, 4G... não há, aqui se calhar não temos zonas onde temos. Nós, se formos ali para Mundinho de Basto, e há ali zonas que tu não apanhas rede sequer. Sim, não isso é? é verdade. Mas são muito pouquinhas as zonas em que isso acontece aqui em Portugal. Comparativamente aos Estados Unidos, não. Pelo menos foi isso que eu vi. E o Biden vai fazer esse tipo de investimento para que a rede, para que toda a gente consiga ter esse acesso. Ou seja, então, pelo que eu estou a perceber que estás a dizer, Portugal está à frente dos Estados Unidos da América. No acesso à internet. Porquê? Por ser mais pequenino, por ser um país mais pequenino, onde é mais fácil que esse acesso lhe seja dado. Não é só por isso. Nós, portugueses, gostamos de tecnologia. Sempre que a Nokia lançava um telemóvel Essa era era em a Portugal. pergunta que eu te ia fazer a seguir. Sempre que a Nokia lançava um telemóvel, punha em Portugal para testar. E nós tivemos todo tipo de telemóveis e jeito Nós temos Mas temos tu hoje excelentes em dia, profissionais. tu hoje em dia tens equipamentos que nem chegam aqui também. Sim. Nós agora já não somos os maiores consumidores de tecnologia. Será a China, certamente. Muito francamente não sei. Não sei quem é o maior consumidor. Mas acredito que a China é lá que é produzido tudo hoje em dia. Pois. Nós desde que abrimos o mercado à China... A China... Eu farto-me de ver às vezes modelos que acabam de sair de smartphones e que não chegam cá. É só no determinado sítio é que... Mas é que isso tem lá. não é só com os smartphones. Isso Sim, deve ser com os equipamentos muitos todos. equipamentos. Sim. Estamos a falar desde computadores, smartphones,
pequenas coisas que saem indicado para aquele país. Mas lá está, eles fazem um marketing bem feito. Eles sabem que naquele país vão vender. Aqui em Portugal, se calhar, não tinha tanta aceitação. Que eles conhecem já o público, perfil. não é? É um algoritmo, basicamente. Eles já sabem, já conhecem o público e sabem, não, ali em Portugal tem que ter botões, um telemóvel, senão não funciona, por exemplo. Mas eles sabem, antes, principalmente estas corporações têm gente no terreno ou a fazer pesquisas e prospecção do mercado e sabe que aqui vai funcionar, ali não vai funcionar. E depois tens estados também que influenciam nas empresas. Há pouco tempo, uma coisa que, lá está, não é bem há tão pouco tempo, mas pela questão da Apple ter retirado os carregadores, não é? Muitos países da União Europeia e por aí fora, tu compras um iPhone, vem sem carregador, os novos. No Brasil, as empresas são obrigadas a vender com carregador. O mesmo equipamento. Apesar do carregador não ser o oficial, eles vendem outro carregador que põem lá no pacote, chamamos Mas assim. isso são medidas do próprio país, sabes? Pois, a importação no Brasil é muito mais dificultada que em Portugal, por exemplo. É muito mais... eles apoiam um bocadinho o consumo do produto interno. Nós aqui podemos comprar um iPhone, a empresa... Aliás, nós temos lojas da Apple, não diria em quase todos os shoppings, mas... sim, é fácil. Sim, quase todos têm. É fácil, ou seja, aquilo veio importado, não é? Ou veio da China ou veio de onde vier. No Brasil não é bem assim que funciona. Há mais restrição, o produto é mais caro, eles querem obrigar o povo brasileiro a consumir o que tem. Convenhamos, o Brasil tem potencial tecnológico. Tem muita gente pensa que não, mas o Brasil tem. Acho que mais do que nós. E tem potencial Sem sombra de muito dúvida. grande quanto país. Sem sombra de dúvida, eles produzem. Vamos lá ver. Eles produzem a própria tecnologia, se quiserem. Eles têm recursos para isso. Nós produzimos, nós também temos bons programadores e boa produção tecnológica, mas terceirizamos bastantes coisas. Não quer dizer que esteja mal, não é? Mas estamos de fora. Mas é a nossa realidade, não é? E nós, se calhar, não damos... Lá está, nós também não damos tanto valor a essas competências. Provavelmente dá-se mais valor a um construtor ou um canalizador que propriamente um desenvolvedor de tecnologia, não é? Sim. Que impacto é que tem, palpável e visual? Uma casa vez construída, um desenvolvedor de tecnologia só está dentro do telemóvel. Mas cada vez mais é importante o trabalho dessas pessoas. E não se aproveita isso em Portugal e eles, na maioria... Eu acho que começa-se a aproveitar um bocadinho, porque, por exemplo, hoje há alguém que me falaste no âmbito da construção, que é construir uma casa, já tem ali o projeto 3D, já tem até sistemas de realidade aumentada que tu consegues ver a casa, isso tudo parte da tecnologia também, não é? Sim, mas muitas empresas pegam no arquiteto que está a fazer a arquitetura e obrigam-no a aprender a fazer a renderização, não é? Pois... Ou seja... Aí o próprio arquiteto é que depois vai tratar de tudo, não é? Okay. Ou seja, não mandam por exemplo, era ideal ter uma empresa externa a fazer o projeto 3D. Que até ficava com outra qualidade, não é? Sem sombra de dúvida. Quer-se centralizar... Porque já acontece e nós vemos isso no nosso trabalho. Tu tens um 3D, uma maquete de um edifício e depois está pronto. Há diferenças entre o projeto 3D e a realidade, não é? Há coisas que mudam, a cor não é igual ou ligeiramente diferente, há coisas sempre... E depois tens a componente da aceitação. Visualmente, um projeto 3D é muito mais fácil de aceitar do que um plano em 2D, não é? Sim, claro. Sem sombra de dúvida. Isso vende sozinho. Nós costumamos dizer, olha, isto vende sozinho. O marketing. Estratégia de marketing, lá está. É aplicado. A imagem, nós ainda consumimos muito aquilo que é visual. Sim. Por isso, Bastante. Se tem uma boa imagem, se tem uma boa qualidade, vende sozinho, não é preciso muito trabalho. Outro episódio, a Filipa disse uma coisa, que é quem não é visto não é comprado. Portanto, basicamente é verdade. É isso. É verdade. Eu contra mim falo que eu tenho pouca rede social. Tens pouca rede social. Nós estamos a fazer um rebranding da nossa marca, então é preciso desconstruir para voltar a Mas não investiste muito na rede social porque por estares muito mais ligado às empresas, achaste que até agora não foi necessário. Isso não foi necessário? Não, completamente. Não foi necessário.
Aliás, enquanto, lá está, até 2019, nós não íamos publicando, ter uma atividade até grande nas redes sociais. Desde que mudamos para este foco, para o corporativo, deixamos um bocadinho de parte. Porque o que vende é os nossos resultados, não é o branding que a gente faz. Se bem que agora vamos voltar a fazer, porque está em vogue o marketing digital e vamos dizer, nós estamos vivos ainda, não é? Estamos aqui. E é importante de vez em quando lembrar, até porque se a empresa quer ter aí uma expansão, não é? O marketing digital é crucial neste momento. Calma. Não é? O projeto é para o ano, calma. Para o ano a gente começar volta a querer tirar aqui navos da boca. Não. Calma, eu ia te perguntar projetos futuros, mas sendo assim está cheio de projetos futuros, mas não vais dizer nada. Para o ano ele responde. Não, posso dar a abertura de alguns projetos que nós temos. Por exemplo, temos formações com MVPs da Microsoft. No ano passado foram 17 concursos, mais 6 atualizações, com pessoas ligadas à Microsoft, ou seja, Most Valuable Person da Microsoft, em que cruzamos e aprendemos coisas novas. E este é obrigatório para uma empresa que quer estar ligada a outras empresas. Estamos a evoluir agora os passos no marketing digital, web design, por aí fora, e vamos desenvolver um software só nosso. Lá está, mas isso se calhar até ao final deste ano. Para o ano é que já voltamos a conversar no outro projeto, se tudo correr bem, não é? E fazemos muitas parcerias também com software houses que estamos a trabalhar para dar o apoio, lá está, à gestão. Nós não fazemos tudo sozinhos, não é? Temos de ter boas parcerias. Sim. Claro. Eu não sou o one man army, não é? Exato. Mas eu acho que em todos os negócios as parcerias são cruciais. Se tiveres boas parcerias, a coisa evolui, não é? Essenciais. Não, nós sozinhos não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum, é isso. Não. Ou temos boas parcerias, existe todo tipo de parcerias também, não é? Mas tendo boas parcerias, isto constrói-se cada vez mais e melhor. E vocês sabem disso, não é? Sim, é verdade, sem dúvida. Estamos no ramo do negócio e independentemente do ramo, eu acho que as parcerias são muito importantes para a evolução de qualquer negócio. Sim, negócio. Não adianta. Eu costumo de fazer aquela analogia de entre remar a remos, ou seja, andar no barco a remos e ter um motor, não é? A gente se junta a sinergias de parceiros, um bom parceiro para isto, um bom parceiro para aquilo. Olha, esta pessoa está vocacionada para esta área, vamos dar-lhe aliás, delegar este serviço a eles, que ele é bom a fazer isso, porque não vou consumir o meu tempo. Se bem que o português tem um bocadinho de receio disso. Eu acho que queremos fazer tudo sozinhos. Nós ainda estamos um bocadinho reticentes a delegar algumas situações, eu acho. Falta de confiança. Eu acho que existe aí um bloqueio. Mas é o bloqueio social do português. Que nós temos medo tanto de ensinar como de delegar. Nós temos medo que ao ensinar algo que sabemos, essa pessoa vai fazer igual. Ok, tudo bem. Mas ainda bem, não é? A ideia mesmo é porque quem ensinou bem, não é? Então... Se superar o mestre, ótimo. A gente tem de aprender com os outros, não é? Se bem que nós não falo em todos os portugueses, mas nós temos muito enraizado esta ideia de se eu ensinar-te a ti, tu vais aprender e vais fazer igual a mim, ok, ótimo. Mas se nós olharmos para isso como um desafio, não é? Porque se nós ensinarmos bem e aquela pessoa até progredir mais do que nós vamos ver nele um exemplo daquilo que nós temos que fazer. Ok, eu não posso estagnar. Eu não posso estagnar. Isso é uma coisa positiva, mas eu acho que o português ainda tem um bocadinho de... É reticente. De reticências nesse mas lá sentido. está, depois de ver que efetivamente ajuda, se eu sabia... Pois, se eu sabia, o ditado já é velho. É o se. Se eu sabia. Eu próprio não queria ensinar ninguém. Não sabia, aliás, primeiro não sabia como ensinar.
Mas também tinhas confiança em ninguém que se calhar desempenhasse o teu trabalho, não é? E depois é assim, eu não sei como é que são todos os técnicos de informática, mas pelo que eu lidei, temos a mania do perfeccionismo, só nós é que sabemos fazer bem. E é mentira. Há sempre alguém que sabe fazer alguma coisa melhor que nós. Nunca te aconteceu algo do género de receberes um computador, se calhar digo eu, ou um equipamento para arranjar, dizer, isto já foi mexido. Já alguém andou aqui a mexer nisto. Olha, adoro. Juro-te, adoro porque... Ou acontece duas situações, efetivamente, agora não tem acontecido, quando a gente trabalha com empresas a forma é diferente, mas quando acontecia, ok, eu sabia que alguém mexeu, ok, alguém tentou reparar, não conseguiu, Exato. Dava uma pica tremenda, eu vou conseguir, não, podia, e eu sei, já lidei com todos, alguém mexeu no meixo, é uma desculpa, ponto, é uma desculpa. A mim dá-me uma pica tremenda. Alguém mexeu, vou fazer melhor. Vou reparar, vou pôr isto direitinho. Se calhar perdia tempo e não ganhava nada com aquilo, mas claro. Vou reparar. Mas já tu conseguiste superar e dizer, eu consegui ser melhor do que aquela pessoa que custo que custar. Se não conseguisse, também não conseguia. Claro. Não adianta estar ali. Mas era claro, porque por baixo a ti mesmo tinhas capacidade, não é? Sim. Se bem que já abandonei um bocadinho as separações. Mas dava-te gozo fazê-las. Dava completo. E ainda hoje em dia quero inventar coisas novas e adoro eletrónica. Adoro mesmo eletrónica, que é a única coisa que tu fazes e tem resultado imediato. Pois. Não percebes? E assim, ou funciona ou não funciona. Essa adrenalina, exata. Essa adrenalina, vou fazer isto. E se juntar uma pilha, um LEDzinho aqui, vai funcionar. O Flávio era daqueles que construía aqueles carrinhos. Exato. Não. Não, mas gosto de sempre tive, de desmontar tudo e tentar melhorar o que não é melhorável, não é? Que os engenheiros desenharam aquilo, ainda têm a mania do bom português de, não, eu sei fazer melhor. Às vezes resulta, outras vezes não resulta. Mas pelo menos tentaste. Tento. Andaste ali. E não desisto, não é? Pelo menos sabes como é que as coisas funcionam. Isso também é interessante, tu abrires e percebes, isto realmente funciona assim, é o circuito. Mas cada vez é mais difícil. Pois. Cada vez é mais circuitos integrados, menos reparáveis. Hoje em dia está feito. É para obrigar a comprar a peça inteira. Usar e botar fora. Eu acho que Exato. é mais a ideia. Usar. Cristiano, mesmo a minha área de negócio, hoje em dia já não nem sequer usar e bota fora. Usa, devolve e renova. Quando eu falei inicialmente no renting funcional, é isso mesmo. Estás a ver uma empresa com 30, 40, 50 computadores, certo? Não vai andar com eles durante 10, 15 anos. Ao final de 3 anos renova a frota. Tem que atualizar. Renova a frota toda. Não, seja os computadores, seja os monitores, seja o que for, trocou. Tem equipamentos novos. Faz parte. Os equipamentos velhos ou são revendidos, não é? Até para Portugal ou para outros mundos, ou até para um consumidor final. A empresa tem sempre a última tecnologia, tem sempre os topos de gama. Sim, mas ainda bem, não é? Que assim que também se consegue oferecer aos clientes melhor qualidade, não é? Como é lógico. Rapidez, eficiência, menor consumo de energia, que hoje é bastante importante. Exatamente. Temos energia bastante mais cara e ainda conseguimos melhorar, se calhar, a vida daquelas pessoas que não tinham acesso a equipamentos corporativos, que parecendo que não... Que a preços mais acessíveis eles conseguem tê-los. Exatamente. Que dá para sem dúvida, imagina hoje uma empresa ainda estar com aqueles computadores CRX ali a meter a disquete para ir buscar o contacto e não tem. Mais rápido seria tu apontares no caderninho. Eu dou-te exemplo de um gabinete de contabilidade que já fizemos isso há alguns anos com 14 pessoas. Ok? As máquinas, eles ligavam a máquina, iam tomar o cafezinho da manhã, voltavam, login, mas aquilo, o tempo... Isso é uma eternidade. Exatamente. O que é que, por exemplo, nós fizemos? Calculamos todo o tempo que demorava este processo, o tempo que demorava a fazer os lançamentos, o enter, e a processar, a gravar o processamento, e dá para pagar mais que um funcionário por mês. O resultado do tempo despendido nestas paragens, olha, vou enviar agora, hipoteticamente, um processamento de salários para esta empresa com 200 funcionários. Ficar ali à espera, a processar. Vou tomar um café. Mas era mais fácil, se calhar, o dono, isso era uma contabilidade. É isso que dizes. Sim. Pensar, ok, eu adapto-me a fazer isto do que gastar já uma fortuna num gasta, computador não novo. Gasta. Não gasta. A ideia errada que tu estás a ter. Sim, mas a empresa
Eu chego lá e digo, olha, por uma mensalidade X, renovo-lhe a frota toda. É isso. Com serviços incluídos, com assistência incluída. E aquele valor que está a pagar de mensalidade está a metê-lo ao bolso. Não paga um computador. Não? Se calhar não paga um computador. Não é uma mensalidade. Sim. É uma mensalidade Renova e não a paga um frota. computador. Sim. Hoje em dia já fazemos isso, desde os iPhones até um tablet, um computador, o que Sim. for o que o cliente quiser. Ele quer. E a capacidade de resposta deles. Melhorou, não tem nada a ver. Triplica. Já não tinham tempo para ir ligar a máquina de café. Já não tinha tempo. Mas somos olhados de lado de vez em quando, não é? Sim. Isso é normal. Sim. Há sempre. A aceitação. É a aceitação. É a tal resistência à mudança que começamos. Fazer? Vai melhorar, mas eu estou habituado a fazer assim. Está bem, está habituado a fazer assim, vamos fazer aqui uma transição. Agora não vai fazer assim. Agora vai Mas fazer... seja a pessoa, olha, experimente fazer assim. O que é que achas? Não experimenta. Não experimenta? Não. Tu quase tens de obrigar, agora só faz As assim. pessoas normalmente vão, dependendo de caso a caso, só lá vão de livre espontânea obrigação. Exato. Não é fácil. Não tinha ideia que havia assim tanta resistência. Quanto mais velho, pior. Quanto mais velho, pior. É normal. Pois, a idade já é automático. Exatamente. Aquilo já está automatizado. E ter de aprender uma funcionalidade nova. Mas vai perder menos tempo, vai facilitar a vida. Bem, mas isso vai fazer confusão porque na cabeça das pessoas vão pensar, eu vou perder mais tempo a aprender isto. Não, é? Não, e depois eu não vou tomar o café. É, e depois eu não exato. tenho tempo E para tomar o pequeno café. almoço. Mas nós aprendemos a vida toda e morremos sem saber. Eu entendo, Sim, Flávio, e eu concordo exatamente com isso. Agora, nós sabemos que nós somos podres, não é? A pessoa quanto mais podre for, melhor. Ou melhor, nós temos a ideia de saber já tudo. A ideia é teres uma desculpa para ser podre. Isso é a desculpa. É a noção de nós sabemos tudo. Sabemos sempre tudo. Não, e não sabemos nada. Não sabemos nada. A realidade é essa. Isso é inconsciente. Não é? A nossa massa encefálica, que é este tipo cinzento que está cá em cima, dizem que é cinzento, que eu nunca ouvi, preserva-se para o corpo humano, preserva-nos, é preguiçoso por natureza. Se existe alguma coisa que vai gastar energia em pensar e aprender alguma coisa, não, deixa Por de isso estar. é que nós somos tão resistentes a ganhar a rotina de ir ao ginásio, de ter uma alimentação saudável. No fundo, esses hábitos são difíceis de criar. Depois de criares, não queres outra coisa, porque Sim. sabes que é muito melhor para ti. Mas até conseguires criar esse hábito, existe muita resistência. Sim. E no fundo. E depois o próprio corpo igual. até pede para lá É ir. isso, Isso. Já não te dás sem. Já não te dás sem. É verdade, Mas até tu entrares nessa rotina. São 30 dias. São 27. 27. É como chegar a horas ao isso. trabalho, não é? Exato. São 27 dias. Olha que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. fácil. Isso é uma programação neural que não é fácil fazer. Olha, assim, eu lutei bastante para isso, acredita também. Para acordar cedinho, por exemplo, para ir ao ginásio. Eu não posso ir ao ginásio a qualquer hora. Tenho de ir ou de madrugada, Pois. ou no final do dia. E no final do dia com algumas aspas, não é? Pois, Claro. exato. E depois metes um cliente lá no meio e lá vai ao ginásio. Não, eles agora já estão mais... É uma das vantagens de trabalhar com empresas. Tem um horário fixo. Ok. Não é? Pode acordar muito cedo, ou seja, pode iniciar muito cedo, mas também acaba muito cedo. E uma ou outra que pode estar até mais tarde. Mas... Em termos horários consegues controlar melhor. Melhor, sim. Até para ganhar vida, nível no de vida, porque... Um cliente, Senão não tinhas horários. Não, eu andava a correr com o smart de lado para lado, não é? É uma loucura. Não, ganhei vida, sem sombra de dúvida. Deu mais tempo a fazer aquilo que eu mais quero, que é aprender todos os dias. Aprender. Eu sou incansável. Eu, se puder estar sempre em informação, estava. Sempre a ver coisas novas, a aprender. E nesse aspecto sou completamente insaciável. Ainda bem. Mais ou menos. Ainda bem, estás sempre a aprender coisas novas. Mas vai-se esquecendo também de algumas coisas, não é? Sim, o cérebro não tem a capacidade de processar tudo. Mas relembra. Um Mas- dia que alguém fala daquilo. Espera aí que eu já... O problema é que Exatamente. neste mundo hoje é verdade, amanhã já é diferente. Não é? Principalmente na área em que tu estás. Sim. Porque como isto está em constante evolução, aquilo que tu aprendes hoje, daqui a meio ano, se calhar já não é bem daquela forma. Vou ter um exemplo muito, muito simples. Toda a gente pensa e acha que... e eu próprio achava isso, para uma password com números, letras e arrobas e por aí fora, que era Tá a password seguro. mais segura. Não.
Está-me a Então. ideia completamente errado. Põe 1, 2, 3, está bom? Não, ainda pior ainda. É fácil. Essa password, por mais comprida que seja, 40, 50 placas gráficas conseguem desencriptar aquilo em poucos minutos. Não, Qual é a melhor escolhe uma forma? frase de um livro. Uma frase de um livro? Sim. Mas depois tudo junto? Não, uma frase de um livro, com separações, com tudo. Com separações, mas Sim. não é com espaço. É Sim, com espaço. Com espaço? Sim. Ok. O algoritmo. As primeiras 20 páginas dos Maias. Não precisa. Não precisa de tanto, basta uma Bem, frase que quantas placas gráficas é que eram necessárias? Não, porque assim, é tentativa e erro, é chamada força bruta. Está ali a tentar. Então ele vai tentando correr um dicionário de letras. Quando tu pões espaço e palavras, uma frase tem complexidade, certo? Já não é tão fácil para seja uma placa gráfica, seja um processador, conseguir adivinhar. Tem os passos, tem de fazer tentativa e erro, ou seja, demora mais tempo. Não é impossível. Ok? Então, Pois. com processão, com E da com parte processamento- tecnológica não é impossível, não é? Acaba não, nada é uma exatamente. forma mais que a máquina demora mais Mais a tempo. poder. Sim, até nós temos a processamento quântico aí, esquece, é na hora. Aí sim. Nós temos o caso que não vou falar, mas da criptografia, até mesmo quando falamos na blockchain e por aí fora, é processamento quântico ainda não existe, mas se calhar era possível desencriptar uma blockchain com processamento quântico. Porque a tecnologia que nós temos não é para já, ok? Mas sim. É quando um 0 e 1 consegue ter mais que um estado que 0 e 1. Pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Sabes que a computação é on-off. Claro. 0, 1. A computação quântica adiciona uma outra camada em que o mesmo estado pode estar no 0 e no 1 Ao mesmo ao tempo. mesmo tempo. Interessante. Isso Sim, está tu para podes estar fazer aqui uma e variedade lá fora de ao coisas. mesmo tempo. O que abre muito mais Isso abre muitas portas. Como vejamos, um professor não faz multiplicações. Ele faz somas até dar a multiplicação. Claro. Percebes a ideia? É basicamente isso. A quântica faz divisões e tudo, não é? Tu consegues ter e ocupar vários estados da mesma função ao mesmo tempo. Frio e quente. É possível. Mas tu desencriptares uma blockchain que supostamente não é facilmente acessível para Neste tu, momento é quase impossível. é quase impossível. Sim, a partir do mesmo desmembras e acaba. Tu acabas por perder todo o fundamento que é uma blockchain. Destrói. Mas espera aí, a quântica vai Sim, evoluir. A blockchain vai evoluir. Claro, também Sim, acaba. sim. Vão Esquece. andar Acaba ali por sempre, acompanhar essa Sim. tecnologia. vão andar sempre e- ali em Sim, porque acompanhamento. antigamente uma passwordzinha qualquer, com a tecnologia de hoje em dia, imagina, leva-te um computador de hoje em dia, ainda pode ser mais fraquinho. Para 20 anos atrás era O topo de gama. era um topo de gama, era o super Eu computador. já falei com pessoas que dizem assim, que têm um computador já há 20 anos e eu olho para aquilo, tenho de renovar o computador. Mas isto custou-me uma fortuna, este computador, isto ainda tem que durar mais não sei quanto tempo. E se calhar tem ali um Tamagotchi que já para rodar o bloco de notas se vê complicado, não é? E ainda recebo muitas vezes, tem lá um belinho, mas funciona, ainda dá para... Nós vemos essa diferença em computadores com 2, 3 anos. Porque as próprias máquinas e as empresas são obrigadas Evoluem, a fazê-lo. são obrigadas. Acabarem com atualizações porque começam a entrar programas que já Sim. suportam outro tipo de equipamento, já começam a ser mais pesados e isso faz com que as máquinas também tenham de acompanhar esse crescimento, senão íamos todos estagnar e não faz sentido. É assim, muita gente pensa que é só consumismo, mas não, as máquinas evoluem. Exatamente, mesmo. é isso. Há pouco estamos a pensar um bocadinho do processador, de um para um processador AMR, que é muito mais eficiente, muito mais rápido do que o processador de hoje em dia, o processador comum, não é? Estamos a falar que o equipamento móvel tem um processador muito mais rápido, um smartphone tem um processador muito mais rápido do que o de um portátil. Cada um exige a sua função, percebes? Se calhar essas pessoas são pessoas que usam aquilo pontualmente Sim, também. Não fazem Ou nem uso- usam, ou já ou nem... nem usam. Está lá de museu a porque, servir de porque no exposição. dia a dia deles não têm essa necessidade. Os computadores conseguem fazer sempre a mesma coisa e exatamente igual, nós não. Nós não conseguimos pintar 2 quadros iguais, nós conseguimos fazer 2 peças perfeitamente iguais. Então, lembras-te daquele exercício que nós fazíamos na escola? Pelo menos a minha professora fazia muito isso. Uma filinha, vamos dizer uma frase
é esta, dizia Sim. a outra, chegava ao final não tinha nada a ver. Completamente Sim, distorcida. é verdade. Lembras-te é verdade. Eu já cheguei a fazer isso. Chegaste a Máquina não há fazer- erro. Não há erro. Não há erro. Não é. Aliás, chega à terceira, já não é dito a mesma coisa. Aquilo que tu dizes não é entendido da mesma forma e. E vai para sucessivamente. É verdade. Flávio, mais uma vez, muito obrigado Eu é que agradeço. por esta entrevista. Iremos ter a oportunidade numa próxima estar aqui, se calhar, fazer um podcast à distância, quem sabe. E saber novidades. E saber novidades. É, exatamente. É mais isso. Porque é A isso que distância, não. importa, é isso Sim. que- Sim, isso é que interessa. As novidades. Entretanto, para as empresas te contactarem, A nossa página, Sim. na xtec.pt, com CK. ok. O Facebook, Instagram, também temos presença Ok. nessas plataformas. Que ainda é presencial, normalmente- não é? E a assistência é. A assistência ainda é ainda é presencial. presencial. Ainda é presencial. Ok, muito bem. bem. Para as pessoas lá em casa, agradecer imenso este tempo que tiveram connosco. Deixem nos comentários aquilo que acharam do episódio e até uma E próxima. até à próxima.